Oi, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar de um assunto que é sobre o diagnóstico do meu filho, como foi difícil por ter passado pelo processo do diagnóstico, pelo luto, pelas dificuldades em relação aos laudos, pela dificuldade da escola, que foi difícil, pela dificuldade de começar a terapias, né, multidisciplinares. E assim, tudo começou foi quando ele nasceu. E quando eu tive o Enzo, eu estava passando por um processo de vários sentimentos, por ser nova, por ter 18 anos, por ser uma mãe solo com 18 anos, pensando no meu futuro e sem saber o que fazer. E depois disso, eu tive Enzo, tive eclampsia pós-parto, e eu tive algumas sequelas em relação a isso, dessa eclampsia. E me afetou também, né? Tudo isso me afetou. E o Enzo nasceu. Mas o Enzo, ele nasceu, sabe? Ele nasceu uma criança que ele era uma criança que não chorava muito. Ele não me deu trabalho, como várias mães falam, meu filho deu muito trabalho quando ele estava com 2 meses, 6 meses. E o meu filho não. Ele era uma criança que não chorava muito, ele não chorava à noite, ele não me deu aquele trabalho de chorar, não, ele sempre foi um bebê, um bebê calminho. E Enzo, com 6 meses, ele já queria articular algumas papá, mamá. O nome da minha irmã foi o único que ele falou com 6 meses. E depois ele não falou mais. Ele só gritava. E eu achava assim uma coisa assim diferente, sendo que eu sou a mãe nova, não sabia assim como eu não sabia realmente. E mãe de primeira viagem, e para mim era tudo normal. Em relação a isso, a minha família também falava que era tudo normal, porque sempre falava que ele parecia comigo. Ele sempre falava, mas ele. A minha mãe falava, não, você com 2 anos, você não falava. Ele puxou para você. E eu aceitei isso, mas sabendo que tinha alguma coisa diferente. Porque ele andou com 1 ano, no dia do aniversário dele. No dia do aniversário dele, ele começou a andar os primeiros passos sozinho. E, e ele era muito imperativo, ele só gritava, ele brincava diferente. E eu só observava, mas todo mundo dizia que era normal, porque ele parecia comigo, então eu aceitava isso, né? Eu não colocava na minha cabeça que ele tinha alguma coisa, outra, outra coisa assim, não ser parecido comigo. E quando o Enzo ele completou 2 anos, ele ainda não falava. E ele brincava assim com panelas. Ele rolava a tampa e ele não brincava assim como as outras crianças. E ele colocava os carrinhos, as panelas, tudo em fileira. E ele era muito imperativo, corria, corria. E quando ele caía, ele não chorava. Ele, ele só não chorava, ele se levantava, ele não chorava como. Sabe, quando a criança cai e chora, mas ele não chorava. E aí, quando eu levava ele pro shopping, ele corria tanto. Eu corria para o lado, eu corria para o outro, e ele não parava. E ele corria, e eu ficava suada. E eu, meu Deus, esse menino não para. E ele, sabe, ele é muito ativo. E ele foi para a escola com 2 anos de idade, na escola que minha mãe trabalhava. E quando eu ia, que era muito longe, né? Que ele acordava 5 horas da manhã, ia com a minha mãe, e eu ficava com o coraçãozinho apertado. Mas quando eu ia buscar, eu via a diferença dele com as outras crianças, a forma de brincar. Ele não interagia, ele não brincava com as outras crianças, ele brincava com ele mesmo. E eu observava, e eu observava. E assim, como foi que eu descobri o diagnóstico, assim, sabe, que eu disse, não, tem alguma coisa errada. Foi na faculdade. Eu entrei na faculdade com 20 anos e Enzo tinha 2 anos na época. E foi que o primeiro período foi justamente sobre
crianças com deficiências, né? E eu assisti um filme sobre um menino que era autista, mas eu fiquei, vamos lá, vamos assistir esse filme, mas nada de passar pela minha cabeça, entende? Que o meu filho, porque eu nem tava numa bolha totalmente que não sabia de crianças com deficiência, não sabia nada. Ok. E assisti esse filme. Quando começou, quando eu olhei a criança, eu achava assim tão familiar. Eu observava e dizia, esse menino é tão familiar. Quem que ele parece? Cara, ele parece uma criança assim tão familiar. E o filme foi passando e eu fui observando que a criança sentava, ficava fazendo uns movimentos e eu, gente, esse menino tá parecendo muito com meu filho. E aí, quando, ao decorrer do filme passando, foi só caindo lágrimas. Lágrimas nos meus olhos, muitas lágrimas. E eu entrei num choque. E aí eu tava num desespero tremendo. Porque no momento que eu assisti todo o filme, que eu observei, que ele parecia muito com meu filho, todos os sinais, o jeito, a forma, o olhar, a forma de brincar, a forma de se comunicar, e eu chorei do começo ao fim em relação a esse filme, todo mundo me abraçando, dizendo que ia ficar tudo bem. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar o que era o autismo, quais são os sinais realmente, e eu chorei a noite toda. Eu entrei em desespero total. Eu não sabia me comunicar, conversar com a minha família sobre o que estava acontecendo, sobre o filme, sobre o meu filho. E aí eu fui para a faculdade outra vez e eu conversei com o professor, o professor Marcos, que hoje ele já faleceu. Mas ele me ajudou. Eu sou grata, grata, grata por eu ter a iniciativa de conversar com algum professor e por ele ter me ajudado. E ele foi, assim, muito importante, porque ele conversou com os profissionais que ele conhecia em relação para me um terapeuta ocupacional, para me dar algum diagnóstico, algum parecer sobre o assunto, né. E aí ele conversou com uma amiga dele, que é terapeuta ocupacional, e disse que era para eu ir na clínica. E eu fui. Foi eu, meu filho e foi a minha mãe. E a gente foi na clínica, lá pro Calhau, para ali, pro Turu. E aí a gente foi. Chegando lá, tinha várias crianças brincando, mães sentada, e eu me sentei e deixei o meu filho lá brincando lá, quase brincando, perto das outras crianças. E quando ela me chamou, a doutora, eu me sentei, eu me lembro como se fosse hoje, porque sempre tá presente em mim, sabe? Tudo que já aconteceu comigo, eu sempre marcou de verdade. E aí foi que eu me sentei devagar, lentamente. Ela olhou para o meu filho, observou as características, ela só observou o meu filho. Na verdade, ela já estava observando no momento que eu entrei na clínica. E aí ele entrou dentro da sala junto comigo, observou, deu os brinquedos, conversou com ele. E aí foi que ele era muito imperativo, ele não parava. E ela disse: mãe, seu filho é autista. Eu não dei uma palavra. Eu só olhei para a cara dela, me levantei, não perguntei o que era autismo, eu não fiz pergunta nenhuma, eu não perguntei o que daqui para frente, o que que eu ia fazer. Daqui para frente, como seria a minha vida. Eu não fiz nenhum tipo de pergunta. É, quem ia me dar um diagnóstico mesmo, quais são os profissionais, nada. Eu só me levantei da cadeira, entrei dentro do carro e não dei uma palavra com a minha mãe sobre o assunto. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para o meu filho e nesse momento eu entrei em um luto, sabe? Eu entrei no luto. Eu chorei 3 dias, toda noite, sem ninguém escutar, sem ninguém ver e sem ninguém saber o que eu estava sentindo. Eu me recolhi, eu me guardei e não transpareci o que eu estava sentindo. E foi muito, muito, muito difícil para mim
sabe, tudo o que você pensou, o que você imaginou sobre seu filho, acabou. Ali, naquele momento que ela falou, eu não sabia mais o que eu ia fazer, como seria daqui pra frente. E eu chorei, 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 chorei demais, chorei muito. E depois desse choro, eu falei: "Tá, e agora? O que que eu faço? Quais são os profissionais? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que ajudar o meu filho, eu perdi muito tempo", sabe. E aí veio a parte da culpa, de não ter feito nada, de não ter ajudado quando era para ter ajudado, e de ele não ter algum desenvolvimento, sabe, vem muita culpa, vem muita tristeza, muito sofrimento, a gente se coloca numa profundo sentimento que é terrível, para as outras pessoas parece que é uma coisa, assim, banal, mas é muito difícil a gente, colocar o mundo pra gente carregar, sabe. A gente tem que ser forte, a gente sabe, a gente não eu mudei demais. Depois que eu soube o diagnóstico do meu filho, eu não tive mais amigos, eu não me socializei, eu saio sozinha, eu vou para o shopping sozinha, sabe, eu não tenho amizade, então tudo modificou depois do diagnóstico do meu filho. Eu só vou pra escola, eu só vou para as terapias, e eu não me cuidei mais, eu não me cuidei mais. Eu me distanciei de tudo, e foi muito difícil. E aí que eu fui para a parte, né, do diagnóstico oficial, ir atrás do neuropediatra, do psiquiatra, passar noites e noites tentando conseguir uma consulta com esses profissionais para ajudar o meu filho. As escolas não queria, né, ainda teve isso, eu ainda tive o não, eu já tinha comprado todo o material do meu filho, e eu recebi um não, porque já tinha outra criança, né, outra criança autista, mas era leve, assim, ele era calmo, e o meu filho era mais imperativo, então não tinha como colocar ele, né, na escola. E eu fiquei, sabe, eu não sabia, mas eu estava muito sobrecarregada, eu estava com dores, foi muito rápido, tudo foi rápido e eu tive que aguentar tudo. Eu tive que ser forte, sabe, eu não tinha tempo de sofrer, eu não tinha tempo de sofrer, eu tinha que procurar recursos para o meu filho. E eu não consegui, deixou, né, que meu filho estudasse lá, mas ela me deu outra coisa. Então, Deus me tirou, sabe, um caminho para me colocar um caminho melhor, que foi que ela conseguiu que meu filho tivesse oportunidade de estudar numa escola especial que tenha todos os profissionais multidisciplinares, que foi muito importante na época. E aí, sem laudo, sabe, eu ainda estava correndo atrás do laudo, é muito difícil o neuro dar o laudo, tem que ser 3 sessões, 4 sessões para aí sim, você ter o laudo, né. E aí eu consegui, o meu filho começou a estudar, começou a fazer as terapias e foi se desenvolvendo aos pouquinhos, sabe, foi modificando os seus comportamentos, mas, por outro lado, ele não teve algumas melhoras, teve alguns regrediu em algumas coisas que tinha acontecido sobre o desenvolvimento dele. E assim, foi muito difícil, mas eu consegui, eu estou conseguindo, estou superando cada obstáculo, estou sendo uma mãe que sempre está correndo atrás, como várias mães, nunca desistindo, sempre com o emocional abalado. É muito difícil, a gente tem que se virar em tudo, a gente não tem momento de sofrer, e a gente precisa ter momento de sofrer. Não tem momento de chorar. Eu fiquei por muito tempo, me martirizando, sentindo culpa de várias coisas, sabe. E e é muito complicado, é muito ficar triste, eu não tive um momento de
pensar em mim, eu só pensava nele, em ajudar ele, mas o meu emocional estava destruído. E outra, eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que ajudar o meu filho, eu não sabia se eu pensava na faculdade, se eu pensava no meu filho, e embolava tudo, e eu só chorava, todo o trabalho que eu fazia na faculdade era choro, quando não era choro, era desmaio, e foi muito difícil. Foi anos difíceis, mas Deus me ajudou, Deus está me ajudando, e eu quero falar para mães que quando sabe o diagnóstico é muito difícil. A gente passa por um processo que só nós sabemos que processo é esse. Qual é o sentimento que a gente está sentindo em relação à rede de apoio? É tanta coisa, é tanta demanda de tanta coisa. Parece que você não está fazendo o suficiente para o seu filho. Se você sair para algum lugar sozinha, parece que você está sendo uma péssima mãe. E é tanta coisa que passa pela nossa cabeça. Nosso emocional fica abalado, nosso emocional fica frágil. E tudo que a gente quer é ajudar o nosso filho a melhorar. A gente não pensa mais na gente, a gente só pensa neles para melhorar a vida deles, mas a gente tem que olhar para nós para aí sim a vida deles melhorar também. E para eu entender isso foi muito difícil e foi muitos anos, foi muito anos. E eu quero dizer que espero que esse vídeo tenha ajudado alguém, mãe atípica, mãe solo. Eu fui mãe solo, eu sou mãe solo e eu quero dizer que você não está sozinha nessa jornada, que você tem várias mães que passam por tanta coisa, pelo processo, pelo luto, pela culpa, mas vai dar certo, sabe? A gente tem que persistir, a gente tem que ajudar o nosso filho melhorar, se desenvolver, ter habilidades atípicas, mães solos, sabe? Que nós estamos fortes, mas a gente não pode ser forte todo o tempo. Temos que ter momentos de sofrer, de chorar. Sim, é difícil, é muito difícil. É muito difícil. Só a gente sabe. E só outras pessoas que também passam por isso sabem o que está acontecendo, quais são os nossos sofrimentos, as nossas tristezas. Mas a gente sempre tá ali, sabe? Tentando ajudar uma mãe que agora que tá sabendo do diagnóstico, para dar um apoio que é muito bom. É muito bom. Mães dar apoio para outras mães que também sabe agora do diagnóstico. E eu não tive apoio. Espero que esse vídeo tenha alguma relevância sobre o assunto, sobre o diagnóstico. E o que eu quero dizer é que mães atípicas, mães solos, vocês não estão sozinhas. Tem várias mães com histórias, com uma jornada. Cada um tem a sua jornada. Cada um tem algo para falar, sabe? E vocês não estão sozinhas. Temos as mesmas dores, mas com dores diferentes. Que não é nem tão diferente assim, é as mesmas dores. Mas eu quero dizer que sejam abraçados. Espero que esse vídeo tenha feito alguma relevância na vida de vocês, alguma importância. Eu quero que vocês comentem, compartilhem, que diga também a história de vocês, como foi o diagnóstico, como foi daqui para frente, quais foram os processos, quais foram as dificuldades, tá bom? Um beijo. E o que eu quero dizer também é que nossos filhos têm muito a dar. Nossos filhos têm muito a gente ver. O mais nós queremos é que nossos filhos tenham autonomia, sabe? Tenham desenvolvimento, tenham habilidades, que eles falam, que eles façam esporte, que eles lavam uma louça, drovam uma roupa, escovam o dente, vai ao banheiro sozinha. São coisas que o que nós buscamos realmente é isso. É os nossos filhos ter autonomia,
se socializar com as outras pessoas, com as outras crianças, ir para a escola e ter inclusão também. É tanta coisa que nós queremos que eu sei que vamos ver alguma mudança sobre o desenvolvimento dos nossos filhos. Um beijo para todos, até logo. Tchau!